Meu querido, você que está me ouvindo, o tema de hoje é o seguinte: vender é mais cérebro do que músculos. Vender hoje é muito mais trabalhar com informação. Informação daqui para frente vai ser o grande e único produto. Vai ser capaz de vender para mim quem souber o que eu quero, como eu quero, onde eu quero, de que maneira eu quero, como eu posso pagar. E hoje, mais do que nunca, as pessoas realmente valorizam tempo. E o vendedor tem que aprender a fazer o que a gente chama de lição de casa. O que é lição de casa? É o que também a gente chama de pré-venda. O que é pré-venda? É aquilo que você faz antes da venda. Você tem hoje que saber, que pesquisar quem é aquele cliente, o que ele quer, como quer, onde quer. Você tem que saber aquela empresa, o que ela faz, quem são os concorrentes dela, que produtos fabrica, como fabrica, qual a participação dela no mercado, antes de vender. Você tem que chegar no cliente com a venda feita. Você tem que hoje estudar e conhecer profundamente o seu produto. Quais os possíveis usos do seu produto? O que os clientes fazem com ele? O que, na verdade, a concorrência diz sobre o seu produto? Tudo isso você tem que saber. Saber cada vez, você tem que saber na sua área, no seu setor, no seu ramo de negócios, qual a tendência do mercado? Para onde esse mercado vai? O que as pessoas vão querer? O que a tecnologia ou a ciência já estão começando a pesquisar ou a oferecer com relação à sua área, o seu produto, o seu setor, o seu negócio, que ainda não se transformou em produto, mas que vai se transformar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, sei lá quando. Então, vender hoje, quando eu digo que é mais cérebro do que músculo, significa o seguinte: vender hoje é produto de inteligência. Antes, meus queridos, a gente falava assim: sai na rua malhando, né? Você tem que sair, gastar sola de sapato. Será que é isso vender hoje? Será que mesmo um vendedor de balcão, será que mesmo um vendedor de varejo, será que mesmo um vendedor de uma loja, ele não tem que ter uma perspicácia muito maior do que tinha antes? Saber fazer as perguntas certas para aquele cliente, para que fazendo as perguntas certas, consiga entender, captar o que o cliente realmente quer e não consegue verbalizar, para que você possa surpreender, encantar aquele cliente. Vou dar um exemplo a você. Você não tem só que saber sobre o seu produto. Isto é uma obrigação, não é verdade? Você tem que conhecer o seu produto profundamente. Não é só o produto, é o setor que você trabalha, são os concorrentes que você tem, os modelos que existem e que você, às vezes, não tem, né, não produz, mas que o concorrente produz e que o seu cliente pode querer saber ou perguntar, ou você já estabelecer comparações. E você tem que saber também sobre a empresa daquele cliente. Eu vou dar um exemplo a você. Você vai vender, por exemplo, para o Paulo de Tarso da Comit, que é um diretor da Comit. Além de saber o máximo possível sobre o Paulo de Tarso, quem é ele, o que ele faz, com quem é casado, quantos filhos tem, o que ele faz no fim de semana, você tem que saber sobre a Comit, sobre a empresa. Que empresa é dele? Mas como que eu vou saber sobre isso? Eu não sou mágico. Existe uma coisa chamada hoje internet. Você entra no site da empresa, www.comit.com.br, e você vai... mas como que eu vou achar? Eu não sabia. Como é que... Você entra num site chamado
www.google.com.br. E aí é um site de busca. Ou você pode entrar num site chamado KD, você pode entrar num site chamado Yahoo, você pode entrar no site de busca da Microsoft, tem inúmeros. E daí você digita o nome da empresa ali, Commit, e vai aparecer um monte de sites e de lugares onde essa empresa é citada na internet. E você vai estudar isso. Você vai clicar ali e vai ver, por exemplo, o site da própria empresa, por exemplo, Philips, Unilever, enfim, você vai entrar no site. Daí você vai ver que nesse site de busca da internet, que a gente chama site de busca, tem artigos que falam daquele produto. E você vai ler aquele artigo e vai ver que tem gente que critica. Você vai ver que tem gente que tem ali uma notícia dizendo no mês que vem a empresa tal vai lançar um novo produto. Você já fica sabendo. Enfim, você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo fazendo essa lição de casa hoje na internet. E se você não gosta disso, meu querido, vai ter que aprender a gostar se é um vendedor profissional. Você vai ter que aprender, por exemplo, a ver o seguinte, se vai vender para mim, entra lá, Luiz Almeida Marins Filho, professor Marins, nesse Google ou em qualquer outro site de busca, no Alta Vista, sei lá qualquer. Você vai ver todos os artigos que eu escrevi, você vai ver os livros que eu tenho, a editora. Para quê? Para que você tenha informação, para que você consiga vender para mim. Você vai entrar no site da Rede Vida, você vai saber onde a Rede Vida é assistida, onde ela tem repetidoras, onde ela tem estúdio, e assim por diante. E assim você vai poder imaginar uma empresa com esta característica, tem que ter um diretor com algumas características diferentes, por mais que eu não consiga informação pessoal sobre aquele diretor, se eu sei que ele é diretor desta empresa, é claro que ele tem que ser uma pessoa assim, porque olha a empresa dele, olha o tamanho da empresa dele, olha a maravilha que é a empresa dele, não é? Olha o que ela tem feito, e você vai ver se ela tem, por exemplo, mercados internacionais, isso é lição de casa, isso que é vender mais cérebro do que músculo. Entendeu, gente? O que a gente nota é que as pessoas ainda estão nos anos 50, nos anos 60 em vendas, daí não consegue vender. Daí fica difícil vender. Eu estou falando isso do vendedor, daquele que visita um cliente. Então, por exemplo, gente, se você, para vender um automóvel, não é bom você saber qual é a empresa daquele diretor, daquele gerente? Para você vender qualquer coisa que seja, uma apólice de seguro, uma cota de consórcio, para você vender o que seja. Não é importante você saber, por exemplo, para aquele professor, ele é professor do quê? Ele é professor de qual universidade? Como é essa universidade dele? E daí você vai ver que se essa universidade é uma universidade famosa, deve ser difícil ser professor lá. E se ele é professor lá, é porque... E aí você vai se armar melhor. Aí você vai desenvolver argumentos melhores, mais adequados àquele cliente. Não é? Então, por exemplo, você está lá na sua empresa, pode ser qualquer empresa que seja, recebe um telefonema de alguém pedindo um orçamento, uma cotação de um preço. Que empresa é? Aqui quem está falando é a Indústria Metalúrgica Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Pegue, entre na internet, bote o nome dessa indústria, veja que indústria é ela, se ela é grande, se ela é pequena, o que falam dela, que produtos tem, para que você não trate maçãs como cebolas, não é como laranjas, como a gente diz nos Estados Unidos, quer dizer, são coisas diferentes. Às vezes você está tratando um cliente enorme como se fosse pequeno. Né? Outro dia um sujeito me contou assim, que ele era corretor de imóveis, em Campos do Jordão. E era corretor de imóveis e ele estava oferecendo imóveis para um casal que
que foi um casal muito simples, falava para ele que queria vir imóveis, e ele mostrou um monte de apartamento bem baratinho, bem pequenininho, e ele viu que esse pessoal não se aceitou, não se interessava muito, falava não era bem isso que a gente estava querendo, de repente eles marcaram uma outra visita e esse casal de senhores apareceu numa Mercedes nova, né? Um carro Mercedes-Benz novo. Daí o vendedor falou, meu Deus do céu, eu oferecendo para eles umas coisinhas baratas. Claro que não era para o nível deles, não era para eles, era um homem rico. Um homem rico. Daí eu comecei a mostrar o quê? Casas, mansões. E ele acabou comprando uma casa e mansão, disse ele. Né? E eu, sabe o que é? Eu não tinha informação. O casal veio a pé, falou para mim que queria ver, eu olhei para a cara deles e falei, isso está com cara de um quarto, cozinha e uma... Será que a gente não está enganado? Numa reunião que eu fiz com vendedores, eles fizeram no que a gente chama de brainstorming, quer dizer, de uma tempestade de ideias, algumas perguntas que eles achavam serem relevantes sobre um cliente antes, né, de entrar em contato com ele. Olha a relação que eles fizeram. Primeiro, quem é o cliente? Quem é ele? Né? Dr. José Carlos Castanho, quem é esse homem? Quem é ele? A pergunta é o seguinte, qual a sua empresa? Onde ele trabalha? Olha a outra, o que a empresa dele faz? O que a empresa dele realmente faz? Porque vocês já repararam que a gente fala assim, Antropos Consulting, o que ela faz? Você fala loja Nossa Senhora de Lourdes, o que essa loja vende? Ela é pequena, grande, como é que é? Quais os seus produtos, né, falando da empresa, carro-chefe, por exemplo? Uma pergunta que eles falaram. Quer dizer, muito bem, eu sou uma loja, mas o que você mais... Qual é o carro-chefe dessa empresa? Eu produzo 100 tipos de produtos, mas qual é o carro? É o sabonete e tal. O mais vendido para nós é o sabonete e tal. Por exemplo, uma indústria farmacêutica. Qual é o remédio que é o carro-chefe dessa indústria farmacêutica? Por exemplo, querem ver outra pergunta que eles fizeram? Qual a posição dessa pessoa na empresa? Não só o cargo em si, não é, por exemplo, diretor, mas qual é, dá para descobrir qual é a posição dele, quer dizer, ele é um sujeito assim, com muito poder, pouco poder, médio poder, não é? Como é que é? Olha outra coisa, quem são os seus concorrentes? Estou falando em termos de empresa, de marcas, quem são os concorrentes daquela empresa? Não é? O que os outros fabricam? Qual é o ranking dessa empresa no mercado? Olha outra coisa, dessa pessoa, quem influencia as suas decisões? Muito bem, eu sou gerente, eu sou dono daquela loja, mas quem é que influencia? Será que não é o pessoal do clube de serviço dele, do clube que ele vai no fim de semana, dos amigos dele, amigo tal? Por que eu quero saber isso? Para eu poder dar exemplos. Dada essa outra pessoa que mais influencia as decisões dele, ser um cliente satisfeito meu, está aí. Eu vou chegar para ele e falar assim, puxa, o senhor não é amigo do doutor fulano? Sou, pois ele compra muito de mim, pergunte a ele sobre os nossos produtos. Você tem aí uma referência? Fala, não sabia, ele nunca falou nada para mim. Pense bem. Outra coisa, a que clube ou associação pertence? Quais os seus hobbies? Quer dizer, o que ele faz no fim de semana? Sabe, gente, você já viu pescador? Só fala em pescaria? Você já viu gente que tem como hobby planador, sei lá como é que fala, aeromodelismo? Só fala em aeromodelismo. Você já viu gente que tem como hobby cavalo, só fala em cavalo? Agora, você vai falar de tênis para um sujeito que só gosta de cavalo. Você vai falar de cavalo para um sujeito que só gosta de pescaria. Você não vai conseguir, não é verdade? O que ele faz nos fins de semana, olha quanta pergunta eles fizeram, do que ele gosta de conversar. Do que ele gosta de conversar. Vejam, coisa que vendedores fizeram. Ele tem família, ele é casado, ele é separado, ele é viúvo, não é? Ele tem filhos, netos. Como é que é a família, a vida dele? Querem ver outra coisa interessante? Ele já tem o meu produto. Ele já tem, eu estou querendo o quê? Vender um outro para ele, para renovar um produto que ele já tenha.
Se ele tem, olha o que os vendedores disseram aqui, interessante, gente. Se ele já tem o meu produto, quando comprou? Como comprou? Onde comprou? Como pagou? Olha outra pergunta, que é mais cérebro do que músculo, veja. Se ele não tem o meu produto, ele tem um produto similar ao meu da concorrência? Se tem da concorrência, dá para eu saber quando comprou, onde comprou, como pagou? Se está... Não é? Outra coisa, olha o que eles falaram, que gente, que interessante. Como que eu devo iniciar uma conversa com ele? Quer dizer, eu vou lá vender para ele. Qual é a melhor conversa? Não é? Então, as pessoas, por exemplo, que encontram comigo, acham às vezes, qual é a melhor conversa? Ou falar, assisto o senhor na Rede Vida. Isso é uma coisa. Qual é outra? Para iniciar a conversa, assistir o senhor de um programa, então anota um programa que ele lembrou, né, para ter um papo comigo, para ter uma conversa comigo. Fala assim, eu já fui para a Austrália, porque sabe que eu estudei na Austrália, então, eu tenho uma sobrinha, que é muito comum, porque é a pessoa que deu uma estudada antes. Não é? Qual é outra coisa interessante? Ele é paciente ou é impaciente? Ele é daqueles que eu posso fazer uma entrevista com ele, uma conversa com ele, mais longa ou mais curta ou menos longa. Há pessoas que são impacientes e há pessoas que, se eu for muito rápido, falam, calma, rapaz, tá aí, tá nervoso por quê? Fica calmo aí, vamos tomar um café. Ele não, ele entrou na sala dele, não sai mais, ele não deixa sair. Como que é ele? E etc, etc. Não é? Então, note que isso que os vendedores falaram significa o quê? Cérebro, informação. Gente, a hora que você tiver e detiver, conhecer, trabalhar informação sobre o seu produto, o seu mercado, o seu cliente, o que ele faz, a empresa do cliente, etc, etc. Quanto mais informação você tiver, mais a sua venda está feita. Mais você vai conseguir, porque você tem que começar a pensar, como disseram os vendedores nesse workshop, nesse seminário que eu fiz com eles. Vendedores de todas as categorias, né? Vendedores, nós pegamos e escolhemos assim, vendedores de todas as áreas. Tem que saber o seguinte, a hora que eu tiver uma gama de informação, eu falar assim, bom, como que ele pode comprar de mim? Como que eu quero dizer é o seguinte, que argumento eu vou dar para ele, que vai ser um argumento assim, tipo, fatal, quer dizer, é exatamente o que eu queria, ele vai pensar. É exatamente o que eu queria e, às vezes, nem sabia que queria. E aí, a compra é fechada. E outra coisa, eu tendo informação sobre a pessoa dele, sobre como ele é, que eu posso tirar até com a secretária, com outras pessoas da empresa, como quem não quer nada, com o motorista na entrada, etc., eu posso saber o momento exato que a gente chama de fechar a venda.